Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui a gente está no PlurioCast, um podcast da Plurio. Nessa segunda edição, nesse segundo episódio, a gente traz um convidado super especial, que não só é diretor de negócios e marketing da SafeWeb, mas também sócio aqui na Plurio. A gente tem orgulho de ter esse cara que é fera e que eu arrisco dizer que é um dos caras mais conhecidos no mercado de certificação digital no Brasil já há algum tempo, não só de hoje, não só da posição que a gente assumiu, mas de muito tempo vem, como ele gosta de falar, gastando sola de sapato aí pelo Brasil e falando, apertando a mão com o jeitão dele que encanta e que traz boas pessoas aí para nossa operação. Prazer estar aqui contigo, velho. Luciano Cheve. E espero que a gente bata um papo e que a gente possa trocar bastante ideia boa e a audiência goste do nosso papo também. Legal. Obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui nesse momento. E, de fato, conhecido não, né? Mas, enfim, né? Após tantas andanças, a gente fez aí bons amigos ao longo dessa história e gastamos muita sola de sapato, realmente. É isso aí. Eu gosto muito de te ouvir falando do início, cara. Me inspira muito te ouvir falando ali o início da SafeWeb, que começou aqui em Porto Alegre. Eu lembro da sala que começou, eu tive a oportunidade de conhecer ali o início do início. Quer dizer, não o início do início, mas conheci uma boa parte ali do começo da história e é uma história bonita da gente olhar e também da gente ver que aonde está agora, muitas pessoas dizem assim, aquela sede linda, né? A postura da empresa e como ela está presente no Brasil hoje, mas muitas pessoas não sabem o iniciozinho lá, a salinha, né, a apertar a mão, a convencer as pessoas de que o produto fazia sentido na época, de convencer o empreendedor de que, cara, não é só uma obrigatoriedade, tem muita coisa e vem fazer com a gente que a gente vai te dar um atendimento melhor. Então me conta um pouquinho aí da história, de como começou lá atrás. Legal. A empresa tem 27 anos, né? O CNPJ, né, Antônio, tem 27 anos. Porém, nesse mercado onde a gente hoje é bastante conhecido e até reconhecido também, nós estamos desde 2005. Né? Então, aí é um período mais curto, aí são 19 anos, né, de mercado ICP Brasil, né, de mercado da certificação digital. E agora, se a gente for olhar 1996, quando a empresa foi fundada, ela não tinha nem aquela salinha, né? Sim. Ela foi fundada num quartinho da empregada, num apartamentinho pequeno, numa mesinha ali, né? Mais simples. E um fato curioso daquela época, quando se criou a empresa, quando se comprou o primeiro computador, Antônio, na época ali os computadores não eram um bivolt, né? Então, se nós recebemos um computador de 110 volts, ligamos na tomada de 220, e o primeiro computador que chegou já foi queimado antes de ligar. E aí, isso aí para nós, assim, ele acabou tendo uma representatividade, porque o nosso fornecedor ali do computador, né? Sim. Ligamos para eles e falamos, olha, aconteceu isso, né? O computador, né? Queimamos, né? O que a gente pode fazer? Aí o fabricante, né, falou, não, a gente vai substituir para vocês, né? Foram lá, nos deram, e vou falar o nome aqui, né, a Dell Computadores, né? Então, com a qual a gente, assim, até hoje, né, preferimos sempre Dell por conta de uma gentileza que eles fizeram conosco lá atrás. Mas então, nesse mercado ICP Brasil, a nossa história começou em 2005, e na época, nós éramos, então, vinculados à Serasa, que era a autoridade certificadora na época, que nos atendia, e participamos, Antônio, da primeira turma de agentes de registro. Quem são os agentes de registro? São os profissionais habilitados para emitir este documento, né? Emitir o certificado digital, que no Brasil ele tem ali o status de documento, seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica. Então, para você ter essa
habilitação de emitir um documento que tem, vai lá, a mesma importância de uma carteira de motorista, a mesma importância de um passaporte, a mesma importância de uma carteira de identidade, de um CPF. Claro, cada um com as suas funções, né? Mas ele tem o mesmo status, ele tem o mesmo poder, a mesma representatividade. Então, isso é uma espécie ali, inclusive, de parceria pública com o governo, para que, digamos, o documento esse fosse, aos poucos, chegasse aí, né, em todos os cantos do Brasil. E participamos, então, da primeira turma de formação de agentes de registro do Serasa lá atrás, né? Éramos nós, SafeWeb, o pessoal da própria Serasa e o pessoal de um grande banco aí que na época também atuava nesse segmento. E então, de lá para cá, né? Muita história e muitos acertos, né? Muitos erros. Aquela sala que tu conheceu, que tu falou no início, ela também já era um momento em que a empresa já tinha ali alguns anos, já estava melhor. Porém, foi em 2012 que nós mudamos daquela salinha menor para a nossa sede atual aí, então agora já tem aí 12 anos de sala de prédio novo, e que então a gente, né, gosta tanto, né, de receber clientes ali, amigos ali, parceiros ali, porque a gente sabe que tem uma condição muito mais confortável para que eles nos visitem. Legal demais, bonito ver essa trajetória. Eu costumo dizer que o empreendedor, ele sempre vislumbra chegar lá naquele ponto, mas poucos têm a paciência de fazer como a SafeWeb fez. Cara, tijolo em cima de tijolo, com paciência e com o pé no chão, não passando a perna em ninguém, não ultrapassando barreiras que não eram para serem ultrapassadas naquele momento, mas fazendo de forma muito sólida, né, Luciano? Então, eu acho que, eu digo que, eu sempre falo nós, porque eu acho que todos fazem parte, né? E eu me sinto parte disso, né? Mas eu acho que o mercado enxerga isso. O mercado enxerga a cultura como é forte dentro da operação e ela vem do dia zero até hoje. É interessante isso, e tu tocou no ponto. Cultura, né? Me parece que o segredo todo está na cultura e está, digamos, na maneira que isso foi, ao longo dos anos, se perpetuando. Perfeito. Foi se moldando, lógico, às necessidades do mercado, porém com aquele norte, com aquele saber que nós queremos ir para lá. O mercado está indo para o outro lado? Ok, olhamos, observamos, mas não, a gente entende que o caminho é para lá. E a gente, enfim, né, está colhendo os frutos dessa preparação. Nós temos um corpo técnico ali muito competente, nós temos uma área de inteligência tecnológica muito, muito boa, realmente, e lógico, você formar, e a gente tem essa característica de formar profissionais, auxilia, inclusive, nessa questão da cultura, da perpetuação da cultura. E é interessante como as pessoas que se, digamos, juntam a nós, elas acabam absorvendo essa cultura. E isso facilita muito, Antônio. Desde a recepção ali, onde você tem todo um cuidado especial, até com o café que é servido. Você troca ali, eventualmente, o funcionário que está ali, mas ele já percebe, ele chega ali, ele nota o que a gente valoriza, e ele passa, assim, a incorporar isso, e isso tem nos trazido, assim, um reconhecimento a nível de padronização de atendimento, de respeito com o cliente, de um suporte 24 horas, que é reconhecido no Brasil inteiro. Então, de fato, as coisas não são do dia para a noite. Você criar essa cultura, você criar esse entendimento de todo o corpo ali de funcionários é um desafio, mas hoje, Antônio, muitos anos depois, a gente quase não precisa mais investir nisso. Isso está tão enraizado em todo mundo ali dentro, que quem chega, questão de uma semana, um mês, ele parece que tem ali 5, 6 anos de casa. Nós temos um turnover
bastante baixo, né? A Safe valoriza muito as pessoas e as pessoas se sentem valorizadas e isso acaba reverberando o funcionário novo. Ele escuta isso nos corredores ali, que a empresa respeita ele, que a empresa tem um cuidado especial. Sem dúvida. E então, por isso que a gente percebe isso. É pouco tempo de casa, a pessoa já incorporou, já vestiu a camiseta literalmente em relação ao que a empresa espera dele. E isso é muito bacana. A gente costuma dar um exemplo que problemas acontecem, também temos assim erros nos nossos atendimentos. Mas a gente não quer pedir desculpa para o cliente, a gente quer resolver o problema do cliente. Fisicamente, estamos aqui no Rio Grande do Sul, Antônio. Sim. Mas se tiver aqui a Belém do Pará e a Manaus, a gente vai lá para resolver o problema dele. Se for necessário, eu vou lá, não vou cobrar nada. Eu quero que ele saia falando bem. E esse tipo de entendimento, todo funcionário tem que ter. Ele tem que entender que não é o custo para mim resolver o problema dele que tá em xeque. O que está em xeque é, após resolvido o problema, o cliente sair falando bem. Então, é um processo longo que não se conquista do dia para a noite. O custo reflete no dia, no mês, talvez no trimestre. Mas o fato do cliente repercutir a experiência de fazer negócio com a SafeWeb, isso reflete ao longo dos últimos 17 anos e daí para frente. Exatamente. 27 anos e daí para frente. Exatamente. Então, é bem por aí. Legal demais. No nosso mercado, Luciano, a gente tem uma característica muito importante que fez com que a SafeWeb se tornasse o que é hoje, que é a gestão de canais. Então, o Brasil é continental e a gente, além de ter operação própria, a gente também tem operações de parceiros que representam hoje, talvez, uma parte extremamente relevante, se não a maior parte da operação da Safe. E quando eu te ouço falar sobre cultura, eu acho que a gente não fala só sobre colaborador, a gente fala sobre parceiro. A gente vive num mercado super concorrido, onde o certificado digital é commodity, ou seja, o certificado que a Safe emite é o mesmo, talvez, que o concorrente emite. É um documento, né? É um documento. Exato. Tem uma padronização, por isso que ele tem tanta validade jurídica, tem tanta robustez ao utilizá-lo. Mas eu percebo que isso talvez seja um dos segredos e que esse segredo está muito ligado à SafeWeb, mas eu vou, sem querer puxar a sardinha para o teu lado, mas eu vou falar do Luciano. Não é incomum ouvir um parceiro dizer, cara, eu tenho propostas financeiramente melhores, mas eu conectei com o Luciano, eu conectei com a SafeWeb, eu conectei com a cultura e eu não saio de lá. E isso é um depoimento meu, inclusive. Então, além dessa chave que eu acho, eu afirmo, né? Não é uma pergunta, é uma retórica. O que tu acha que faz com que a SafeWeb se diferencie no mercado? Vamos lá. Como eu comentei no início, nós começamos em 2005 nesse segmento do certificado digital. Até então, a empresa atuava numa outra área. Em 2005, nós tínhamos somente operação própria. A partir de 2007, quando começou ali a primeira obrigatoriedade de uso, e nós começamos a entender que sim, que esse mercado estaria carente de atendimento Brasil afora, nós começamos nesse avanço, primeiro no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, depois entramos lá na região centro-oeste, fomos para a região norte, e somente há poucos anos que a gente entrou mais forte na região sudeste, por exemplo. Esse caminhar, esse trilhar, ele foi, de certa forma, não escolhido pela Safe, ele foi aonde as oportunidades foram aparecendo. Centro-Oeste, também uma região que tinha poucas empresas atuando, a região Norte também, e por isso, região Sudeste, onde, né, as grandes, né, a grande economia do mundo, do Brasil gira, já tinha muita gente atuando nesse mercado lá. Então, foi o mercado que a gente acabou chegando por último. Então, hoje, Antônio, a operação própria da SafeWeb,
ela é insignificante, né? Operação nossa, onde a gente tem nossas pessoas gerando esse documento, fazendo a emissão do certificado. Eu diria que é 3%, 4%. Imagina, e já foi... E já foi 100%. 100%. Já foi 100%. Nesse sentido que eu digo que o parceiro que está lá em Belém do Pará, que está lá em Recife, que está em Minas Gerais, ele precisa, sim, entender como é que a gente trilhou esse caminho, a gente mostra para ele, a gente gosta de mostrar para ele, para que ele possa replicar o modelo. Aprender com os erros. Aprender com os erros, né? Ou seja, já entra com esse erro aqui, não vou mais cometer. Perfeito. Então, é um processo que se deu de forma talvez natural. A gente foi em alguns momentos muito empíricos no como fazer, mas era simplesmente entendendo que isso aqui vai beneficiar o cliente? Vai beneficiar o contador, que é o nosso principal aí, talvez indicador? Sim. Vai. Então vamos por esse caminho. Financeiramente é o melhor negócio? Talvez não, mas isso estamos jogando a longo prazo, Antônio. Então é muito por aí. A nossa operação própria ela é muito pequena, gostamos de parceiros, gostamos de estar ao lado deles, e eles acabam percebendo que, lógico, para mim poder entregar mais em termos de solução, em termos de envolvimento, em termos de suporte técnico, eu não consigo, às vezes, competir somente por preço, né, com um concorrente que oferece condições menos favoráveis ao parceiro e ao cliente do parceiro. Perfeito. Então, aí entra essa questão de valor, de preço. Então, sim, né, muitas vezes eu já escutei isso também, né? Poxa, tô com vocês porque vocês me atendem de uma forma diferente. Se fosse somente preço, talvez não seria. Mas a gente é muito competitivo. Hoje em dia, a diferença de preço, com o tempo e com o ganho de escala, Antônio, porque no último evento formal, onde o mercado conheceu os números do Brasil, sim, a gente permanece ali como o segundo maior player do mercado, uma condição que a gente ocupa desde 2018. E nunca imaginamos chegar tão longe. Sim. Nós queríamos ter uma operação saudável, uma operação respeitosa, que o meu cliente saísse falando bem. Sim. Nosso objetivo era esse. Porém, o caminhar, esse respeito aos parceiros, esse gastar sola de sapato, acabou nos alçando numa posição ali de segundo maior player do Brasil, o que é muito legal, mas que, de certa forma, só aumenta a responsabilidade. Em termos de resultado em si, não faz grande diferença. Ok, é uma estatística, na nossa linha do tempo está lá essa informação, até porque é um reconhecimento que nós recebemos nacionalmente, então não tem por que não... Do órgão regulador. Do órgão regulador, então não tem por que não estar lá essa informação, mas isso aí é um fato legal, bacana, mas é o gastar sola de sapato, estar do lado do cliente, que faz talvez essa rede mudar tão pouco, né? Nós temos uma rede, se for ver, dificilmente alguém que vem para a SafeWeb acaba saindo para um concorrente, porque ele acaba entendendo que sim, que os valores, né, que a gente emprega no negócio são diferentes. E quando a gente fala em concorrência, em preço, né, não em valor, em preço, entra até a questão legal, fiscal. A SafeWeb é uma empresa que sempre, Antônio, sempre fez questão de emitir nota fiscal para todo cliente. Para todo cliente. Isso parece uma coisa assim, poxa, isso é uma obrigação da empresa. Mas a gente sabe que no Brasil, o empresário, para tentar se defender de uma situação que nem sempre é favorável ao empresário, ao empreendedor, ele acaba, né? E por uma questão cultural, sempre entendemos que não, a gente precisa... o imposto tem que estar no nosso preço. Perfeito. E a gente tem que recolher ele, porque senão eu não consigo ter uma segurança bacana para o meu cliente que está chegando, eu não consigo ter uma pavimentação legal, questão de saneamento. O Brasil precisa disso, qualquer estado precisa disso. Então a gente, talvez às vezes, em alguns momentos, não conseguiu ser tão competitivo justamente por isso. O processo vai em si amadurecendo e os próprios concorrentes vão sentindo que
com as empresas crescendo, eles precisam adotar também essas práticas mais ortodoxas, obrigatórias. Então, hoje, praticamente não existe mais esse problema, mas lá atrás, a gente sofria bastante com isso. Então, enfim, é um caminho que a gente se orgulha. Legal demais. E como a gente ouve, e a gente já conversou sobre isso, ser primeiro, segundo, terceiro, décimo, isso é uma consequência. Exato. E que tá tudo bem. E é legal. Bom, é legal, é sempre bom ser reconhecido. Agora, é um mercado agora cada vez mais concorrido. E os novos entrantes sempre sentam com a gente e dizem assim, mas será que ainda tem espaço para esse mercado? Esse mercado continua pujante, continua atrativo? No teu ponto de vista, o mercado de certificação digital hoje continua sendo atrativo? Historicamente, o mercado cresce mais de dois dígitos ao ano. Sim. Historicamente, já isso há 10 anos. E veja bem, Antônio, as transações, elas estão... as transações online, elas estão aumentando o número de aplicações, ou seja, aumenta o número de transações, aumentam as aplicações e aumenta as transações. Sim. O próprio telefone celular, hoje em dia, se tu não quiser ter um computador, tu não precisa. Sim. Tu pode trabalhar, inclusive, por aqui. Perfeito. Porque aqui tu faz tudo. Com a vantagem de que por aqui tu tem a mobilidade que se tu tivesse ali um desktop, tu não teria. Então, o próprio mercado, ele continua assim crescendo, muito porque hoje em dia existem opções de certificados digitais que você acessa através de um dispositivo móvel. E a partir desse tipo de acesso, você pode, dentro de um avião hoje, Antônio, assinar um contrato, por exemplo, resolver um problema que tu tenha dentro de um portal do governo. Então, sim, o mercado continua muito pujante, a tecnologia ela não vai voltar para trás, e isso é uma questão importante. Às vezes o pessoal me comenta assim, olha, Luciano, e o blockchain? Né? Será que o blockchain não seria uma ameaça para o certificado? Não, é outra função, é outra coisa, não tem nada a ver. O mercado vai continuar crescendo, e aí temos assim, uma questão, um paradoxo. O mercado de pessoas jurídicas, eu já entendo que ele é um mercado quase que maduro em relação ao uso e ao entendimento da certificação digital, mas o mercado de pessoa física, ele é um mercado que ainda tem muito a evoluir. Muito a evoluir. Sim. Vamos pegar o exemplo da própria Plúrio. Sim. Né? Quem quiser fazer um contrato, quem precisar fazer uma transação online, quem assina é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. Então, até então, os certificados digitais resolviam o problema ali, muitas vezes, contábil da empresa, fiscal da empresa. Perfeito. Mas, a partir do momento em que esse uso ele passa a ser mais uma necessidade mais corriqueira da formalização, da validade jurídica, as empresas passam a entender que ter um documento formal é importante, né, para a sua garantia pessoal em relação ao que foi tratado. Então, você precisa meios para garantir uma validade jurídica. Então, eu diria que a Plúrio e as soluções que ela oferece vão crescer muito no Brasil, porque a pessoa física ainda está muito impactada pelo processo antigo. Perfeito. Do papel, da impressora, do cartório, sim, de armazenar isso fisicamente em algum local, de ter 3, 4 vias de, daqui a pouco, 30, 40 páginas ali circulando, uma com cada signatário. E hoje não, hoje você faz tudo por aqui, é simples, é rápido, é mais barato, você acessa depois por aqui, você não perde documento. Quantas vezes né, você vai procurar um documento, poxa, onde é que eu botei tal negócio? Não sei. E aqui não, aqui você tem uma nuvem, né, você acessa e está ali. Então, sim, o mercado ele ainda vai crescer muito, mas eu acho que tem esse paradoxo, ele vai sair digamos, o mercado de pessoa jurídica entrou numa estabilidade,
E o mercado de pessoa física, é onde tende a crescer. O Brasil tem 230 milhões de habitantes, e se a gente for verificar o número de certificados emitidos, hoje, 80% é para pessoa física. Dos 10 milhões. Sim. E aí, então, ou seja, você tem 2 milhões de pessoas, 80% é pessoa jurídica. Sim. Então, você tem ali 2 milhões de pessoa física num universo de 230. É nada. É nada. Então, eu entendo que sim, que é um mercado que ainda vai crescer bastante e que as oportunidades aí estão postas para quem souber entender melhor a necessidade do cliente, né? Seja em termos de, daqui a pouco, ter um modelo de utilizar, pagar por utilização, ou quando é um heavy user, um usuário mais corriqueiro, de comprar um certificado por uma validade ali de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí sim, lógico, né, em relação à questão custo-benefício, ter uma condição melhor. E aí, aproveitando esse gancho, em relação ao uso, a gente foi, ao longo desses anos, impulsionado por obrigatoriedade do governo. E o termo obrigatoriedade, ele foi muito positivo e talvez, para isso que você acabou de falar, ele pode ter prejudicado de alguma forma. Porque, pensa o seguinte, se o empreendedor já tem um monte de obrigações para pagar e ainda tem a reflexão na cabeça dele de que eu tenho que comprar um certificado digital para cumprir com a obrigatoriedade junto ao governo, ele pensa, cara, é mais um impostinho ali que eu tô colocando. Aí você chega para a população agora e diz assim, para declarar um imposto de renda à pessoa física, você pode declarar com o seu certificado digital e em declarar com o seu certificado digital, você ganha um monte de vantagem. A população ainda não entendeu que aquilo tem valor suficiente para ele comprar por, sei lá, 130 pila, 100 reais. 100 reais. Ainda não é ainda algo que o cara acorda de manhã cedo e diz, eu preciso de um certificado digital. Né? Ainda não, Antônio, mas a questão das aplicações, do crescimento das aplicações, ela está começando a despertar nas pessoas essa questão. Perfeito. Tu citou o imposto de renda, e talvez o benefício mais prático é a questão da própria restituição. Sim. Né? Quem declara com certificado digital tem restituição antecipada, prioritária. Sim. Eu viajo com muita frequência, tu sabe disso. Sim. Como é que eu vou agir juridicamente em nome da SafeWeb se eu não tiver um certificado digital? E a grande vantagem é dele estar agora acessível via celular, estar na nuvem. Como é que eu vou, enquanto um dos sócios da Pluri, um dos sócios da Safe, como é que eu vou representar a empresa juridicamente? Então, sim, existem aplicações profissionais, mas eu diria que as aplicações pessoais, e aí conecta com o que tu falou, essas estão crescendo. O próprio GovBR, que por muitas pessoas aí do setor é visto daqui a pouco com certa reticência, entende que o GovBR pode ser uma ameaça, eu discordo. Sim. Eu acho que o GovBR tem tem algumas coisas bacanas. Primeiro, que ele centraliza uma infinidade de produtos, de serviços que você tinha antes que, poxa, onde é que eu vou fazer isso? Hoje em dia está no Gov. Qual é o portal? Qual é o portal? Hoje em dia está no Gov. Perfeito. Segundo, mostra para a população, tu consegue, inclusive, Antônio, fazer uma marcação de consulta no SUS pelo Gov. Perfeito. Né? Antigamente o cara tinha que ir na fila, ficar lá às 4 da manhã para pegar um lugar, né? Pegar uma senha, né? Então, isso mostra para a população que serviços estão à disposição de uma forma muito mais digna, né? Porque o brasileiro tem esse problema por muitos anos aí, e talvez até continue, sofrer para conseguir, né, resolver os seus problemas ali quando precisa de uma interação governamental. Agora não, agora ele tem ali um portal de serviços acessível, fácil. Bom, precisa de um certificado digital para acessar o Gov? Depende. Aqueles serviços mais básicos, não precisa. Mas se tu quiser, talvez, um acesso melhor, serviços premium, você vai, sim, precisar de um certificado digital. E aí, nesse aspecto que eu digo que o Gov, ele serve para mostrar para a população que sim, que é possível, que sim, tem serviços ali que são gratuitos, que são disponíveis para com qualquer acesso, login e senha, por exemplo, mas que não, se ele precisa de uma informação
mais acima da básica, ele precisa de um certificado. E, poxa, ele precisa de um certificado para acessar um Gov, porque ele precisa assinar um documento, ele precisa formalizar uma situação com a Pluri, por exemplo. Então, é um construir. Não se sai de uma situação, não se sai ali da idade da pedra lascada, né, para o foguete do Elon Musk ali, do nada. É um crescer. E as aplicações de uso do certificado, as necessidades de formalização, a facilidade de ter o certificado acessível a qualquer momento, isso retroalimenta o sistema, né? Isso retroalimenta. Então, isso vai, aos pouquinhos, mudando a cultura. Então, volta na pergunta anterior. Isso tem... O mercado em si tem bastante oportunidade, ainda tem demais. O mercado de pessoa física é um mercado completamente verde. Então, a gente acredita muito e a gente está investindo e vai continuar investindo, porque a gente acredita no mercado. Mas a diferença é que nós não jogamos a curto prazo. Sim. A gente sempre teve uma visão bem além, né, dos próximos 2, 3 anos. Legal demais. Eu acho que esse também compõe a fórmula de sucesso da SafeWeb. É difícil você ter um empreendedor ali olhando para, cara, um pouco mais do que um metro à frente, e você olhar para o futuro não é tão fácil. Não. É muito difícil, e eu entendo o empresário que está ali, cara, ele tem que pagar a conta naquele mês, o boleto está ali. Vendendo almoço para comer na janta. Para comer na janta. Então, isso é absolutamente compreensível, e nós, Antônio, tu testemunhou isso, passamos a maior parte da vida, sim. Dessa forma. Não se tinha dinheiro para pagar salário no final do mês. Sim. Né? Todo mês indo a banco. Não, e eu lembro, não se tinha dinheiro para construir sede ou no final do mês de pagar um 13º e coloca imóvel dos sócios no jogo. Ou seja, aquela história de skin the game, bota a tua pele ali à prova e acredita, porque lá na frente eu enxergo que a gente vai chegar lá, né? Isso é bem legal. E lógico, e isso... Tem pessoas que têm essa sensibilidade assim, maior de acreditar, de entender o mercado, de estudar, de buscar informação. E ela é fundamental para quem quer empreender. Sim. Às vezes as pessoas, por exemplo, não fazem planejamento, tem uma necessidade, eu vou abrir uma empresa porque, né, talvez numa situação... Não quero mais trabalhar com ninguém. Aquela coisa. Mas se não fizer um planejamento, se não entender que uma empresa vai levar talvez ali, em média, e eu acredito nisso, 4, 5 anos para começar a dar um retorno, a pessoa não vai conseguir sobreviver. E por isso que quebra tanta gente, né? Porque o cara não faz um planejamento, o cara tá precisando vender vender o almoço para comer na janta e acaba não tendo sucesso. Uma empresa leva 4, 5 anos para começar a dar resultado. Então, se tu não conseguir te manter durante esses 4, 5 anos, cara, tu vai sofrer. É isso. E, bom, chegando já nas considerações finais aí, o papo sempre é muito bom, mas sobre o nosso mercado, eu enxergo muitos futuristas, né, cara? Parece que os caras acham que tem bola de cristal. Quantas e quantas vezes, Lu, a gente viu gente chegando pra gente e dizendo, bicho, tem mais 2 anos pra frente aí esse mercado. Vai te preparando pra sair do mercado e etc. E cada dia que passa, quando a gente senta para conversar contigo e senta para conversar com o grupo, a gente entende que não só é um mercado para filhos e netos, como é um mercado que ainda tem espaço, mata verde, cara, inexplorado. Efetivamente, para onde tu acha que a gente vai agora? E para quem nos ouve, né, para a audiência e para quem pensa em entrar nesse mercado e quer conversar com a gente, qual é o recado que tu dá para esse novo empreendedor? Eu entendo assim, Antônio. Precisa estar preparado para entrar no mercado que sim, que é muito competitivo. Perfeito. Mas qual mercado não é competitivo? Qual mercado não é? Não existe.
Não existe. Então, existem players há bastante tempo no setor, a própria SafeWeb é um exemplo. Te prepara para, durante algum tempo, investir muito mais do que colher. Aquela história, para você ter colheita, tem que plantar, tem que regar, tem que preparar o que vai ser colhido. Nós sofremos assim, bastante isso no início, mas a gente entrou numa época em que não tinha demanda. Hoje, a demanda, a gente falou várias vezes, ela cresce a cada dia. Então, quem tiver interesse em entrar nesse mercado, estuda, se prepara, conversa conosco, com outras autoridades certificadoras. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente bem intencionada. Eu acho que isso aí é importante. Se chegou o mercado, os players chegaram num momento de maturidade, Antônio, que ninguém se furta a compartilhar informação. Isso demonstra assim, o quanto que as pessoas hoje querem se ajudar de certa forma, porque elas sabem que ninguém vai ter o mercado só para ela. E vamos pegar um exemplo aqui do refrigerante, né? Tem a Coca-Cola. A Coca-Cola não tem 100% no mercado. Ela tem ali a fatia dela, mas a Pepsi tem a dela, a outra tem a dela. Perfeito. Então, se prepara. Eu acho que o fundamental é isso. Tem espaço. O mercado de pessoa física é um mercado que não existe ainda, né? Sim. Ele é muito incipiente. Os próprios portais de assinatura, e eu trago aqui novamente a Pluri como um grande exemplo. Sim. É um oceano azul. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, acredita, mas te prepara, porque senão tu vai perecer muito, muito rápido. E lógico, vai entendendo que você vai passar ali um período de aprendizado, né? Porque a gente é só gastando sola de sapato que a gente aprende como fazer. Ontem eu vi uma tirinha assim dessas de desenho que dizia mais ou menos o seguinte, né? Que a teoria, como é que era? A teoria, um ano de teoria não valia um dia de prática, né? Era algo tipo assim. E é verdade, a gente só, né, tem que acordar cedo, tem que dormir tarde. Não é pelo fato de você estar hoje numa posição de destaque no mercado, como a Safe está hoje, que você não vai precisar, segunda-feira de manhã, estar cedo no teu escritório, dando bom dia para cliente, respeitando ele quando ele te procura. Então, basicamente, acho que é por aí. Legal demais. Luciano Cheve aqui com a gente hoje. Obrigado, meu velho. Sempre bom o nosso papo. Aliás, o nosso papo é bom, independente do podcast. Eu tenho o prazer de compartilhar e ter vocês como sócios. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir nas plataformas, nas nossas redes sociais. E até o próximo evento, até o próximo podcast. Um abraço a todos.